Oi, hoje é a resenha do conto A Árvore da Febre, escrito por Ruth Randall, aqui da sua coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias. Pois é, mais uma coletânea estreia aqui no projeto Contos do Meio-Dia, contos para as terças-feiras. Onde existe malária, lá cresce a árvore da febre. Suas folhas frágeis, semelhantes às das samambaias, são de um verde vivo, como há tantas árvores nas regiões tropicais. A árvore da febre tem um formato gracioso, um ar de viço, como se ainda estivesse em processo de crescimento. Mas sua característica mais marcante é a cor da casca, um amarelo vivo como a de um limão ainda verde. As árvores da febre se sobressaem das demais por causa de seus troncos esguios e amarelos. Assim começa A Árvore da Febre, escrito por Ruth Randall, que conta a história de um casal, Ford e Tricia, que estão em viagem, chegando já num hotel lá na África. Sim, eles vão lá observar os animais selvagens, uma coisa bastante interessante, um meio climinha assim de lua de mel, talvez, porque na verdade os dois, Ford e Tricia, estão retornando a viverem juntos. Sim, eles foram casados há um tempo atrás, mas Ford meio que pulou a cerca. Ele foi atrás de uma outra mulher. E agora, não se sabe bem porquê, né? Ele desistiu lá da outra e está retornando à sua verdadeira esposa. E no caso aqui, então, realmente temos uma segunda lua de mel, digamos assim. Eles estão tentando ainda se reaproximarem, digamos que os laços mais afetivos, íntimos, não estão totalmente já reconectados. Então essa viagem aqui serve lá no meio do nada, né, dos animais selvagens, serve para deixar tudo como era antes. Mas a questão é exatamente essa, né? Será que tudo pode retornar depois que uma das partes se separa? Será que esse retorno dá certo? Não dá? É a questão principal aqui dessa história da Ruth Randall. E aí eu não posso dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Pois é, né? Nessa pegada que você começa a ler a história, pelo que eu disse agora há pouco, você não entende muito bem depois que você se manca, né? Peraí, mas essa história aqui da Ruth Randall não é sobre um mistério, um assassinato? Afinal de contas, ela também não é considerada uma rainha do crime, assim como Agatha Christie? Pois é, e foi uma sensação que eu tive quando eu fui começando a ler os primeiros parágrafos dessa história. Mas peraí, tudo aqui está se mostrando como uma história de um casal realmente que está se reaproximando. E não está passando disso. Cadê o suposto crime que vai ser investigado? Bom, aí a gente precisa já tomar cuidado com a expectativa, na verdade, né? Eu não conhecia muito essa autora, Ruth Randall. Aliás, eu não sabia que também ela era considerada uma rainha do crime também, assim como a famosíssima Agatha Christie. Na verdade, eu nunca tinha lido nada dela, nem sabia do seu estilo. Quando eu comecei então essa história, eu já me antecipava, já prevendo que esse contexto inicial resultaria num crime e depois apareceria um detetive para investigar tudo. Enfim, depois de tantas pistas analisadas, aqui e acolá, ele diria: o culpado é fulano ou ciclano. Bom, na verdade não é o que aconteceu nessa história aqui, pois a proposta da Ruth Randall é, na verdade, colocar pra gente um assassinato que vai acontecer. E então a figura do detetive não é necessária. Sim, na verdade a gente só tem o culpado e a vítima. É esse esquema que a gente deve trabalhar. E talvez seja algo que vai acontecer em todos os contos aqui dessa coletânea. Lembrando, né? Temos 11 histórias aqui presentes nesse volume. Então, nas próximas 10 outras terças-feiras, sempre vamos analisar cada um dos novos contos. E sim, como disse, talvez a gente não tenha aqui a figura de um detetive analisando um crime que ocorreu e ele precisa achar uma solução para aquilo. Não, no caso a gente vai ver o andamento do crime, né? E por que as pessoas vão morrer. Até tem aqui no começo da quarta capa, né? Mata-se por medo, inveja, ganância ou mata-se simplesmente por inexplicável compulsão. Pois é o que vai acontecer em todas essas histórias. E como eu disse, eu acho que realmente não vai haver a figura típica de um detetive ali investigando o crime, porque na verdade isso é o que acontece depois. A gente está realmente na estruturação do crime em si. E claro, quando me manquei disso durante a leitura de parágrafo a parágrafo, eu fui percebendo que realmente
não vai aparecer um detetive por aqui, porque já tem muito texto, não tem por que ele aparecer. Sim, a Agatha Christie, por exemplo, ela dá um bom contexto inicial daquele crime da vez, mas não tanto, não fica tantas e tantas páginas, a não ser que, claro, o conto seja extenso. Esse aqui tem cerca de 20 páginas, ou seja, depois de um monte de páginas eu percebi, não vai aparecer o detetive porque o crime nem aconteceu ainda. Na verdade, o crime da vez aqui acontece quase lá no desfecho da história. E realmente, depois que eu me percebi que era essa a estrutura básica, eu já comecei a formular, tá, então quem vai matar quem aqui nesse contexto? Comecei a fazer as minhas apostas. Fui lubridiado no final das contas? Um pouquinho. Mas muita gente que vai ler esse texto aqui pode adivinhar logo de cara o que vai acontecer com esse casalzinho. E claro, no fundo, essa história sim está baseada mais no relacionamento dos dois. Como eu disse, eles estão tentando se ratar e os laços que eles tinham antigamente, eles não existem mais. Principalmente por causa da personalidade dos dois. O Ford é um cara que, por ter vivido com duas mulheres bem diferentes, ele começa a contextualizar as duas, né? Poxa, por que eu larguei ela, eu fui para outra, e por que eu larguei a outra e voltei para ela? Ele fica se atormentando bastante. Num certo sentido, às vezes parece que o Ford é mais protagonista do que a Tricia. Mas não, ela também tem o seu significado aqui. A personalidade dela também é bem forte, não tem meios dela ser mudada. Ou seja, ele, o marido, viveu uma experiência diferente. Já ela não. Ela continuou sem ninguém e quando ele retornou, basicamente ela está igual a que ela estava antes. Isso também é um grande mote aqui dessa história. Ou seja, temos bastante então o relacionamento desses dois personagens. E aí você fica pensando, tá, o que tem dentro da cabecinha desses dois que serve de motivação ao crime? É difícil perceber e na verdade talvez não tenha. Quando o crime ocorre de fato, você fica, poxa, interessante. Claro que eu não posso dar nenhuma dica para vocês, senão estraga a experiência de leitura. Realmente, eu tenho que falar somente por cima, pois serão fatores externos a eles que fazem com que o crime aconteça ou não? Será que é só com eles mesmos, na afetividade dos dois? Ou então, será que um tem razão, o outro não? O motivo do crime é justificável? Será um engano? Talvez. Realmente, só lendo a história para você compreender. De qualquer forma, sim, eu posso dizer que eu gostei um pouco do texto, eu também não gostei por um lado. O principal motivo de eu não ter gostado é que realmente demorou um pouco para entender realmente o que podia acontecer com esse texto e quando eu percebi, aí eu pensei, poxa, então se vai por esse caminho, então o autor está enrolando um pouquinho. O texto podia ser um pouco mais curto, pois afinal de contas não existirão outros desdobramentos, então realmente é muito texto para muita pouca coisa. Mas de qualquer forma, gostei, foi uma boa primeira experiência com os textos da Ruth Randall. Com certeza, nos próximos contos, aí vou começar a fazer uma comparação. De qualquer forma, eu não achei a história fraca, achei bastante interessante. Mas depois, ao longo do livro, vamos ver se essa aqui acaba ficando mais interessante do que as seguintes, ou então exatamente o contrário. É apenas uma história para abrir e depois vai vir coisa bem melhor. A conferir, claro, nas próximas semanas. E assim, uma coisa antes de dizer a nota que eu atribuí a essa história. O título, né? A Árvore da Febre, né? Esse texto de abertura que eu coloquei para vocês, aliás, sempre quando eu coloco um texto de abertura, eu tento colocar algo que está bem relacionado ao clima, à narrativa que a gente vai ver nas páginas seguintes, né? No caso aqui, eu tive grande dificuldade, mas depois de um certo tempo eu pensei, não, essa abertura aqui, que está focada exatamente na tal Árvore da Febre, diz muito sobre os personagens em si, a aparência deles. No fundo, essa descrição da árvore da febre tem muita semelhança com o que a gente acaba absorvendo desses dois personagens, tanto do Ford quanto da Tricia. Essas duas pessoas que se separaram e agora voltam a ficar juntos com personalidades diferentes ou então completamente iguais a que já eram antes. Será que a Tricia mudou? Será que Ford mudou? Ou eles realmente estão iguais e a aparência, essa tal casca que foi descrita aqui da árvore da febre tem tudo a ver também com eles. Uma coisa a se pensar também. Depois que vocês leem o texto, façam esse tipo de análise também. Mas enfim, para Árvore da Febre de Ruth Randall, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Acho que dá para crescer bastante ainda as histórias aqui dessa coletânea nova.
Bom, e sempre quando começa uma nova coletânea aqui dentro do Projeto Contos do Meio Dia, eu faço a recomendação, né? Se você quer acompanhar comigo todas as resenhas a cada nova semana, utilize o link que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar o link através da Amazon para adquirir esta coletânea aqui. Sempre lembrando, né? Se você faz uso do meu link, você acaba ajudando o canal porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E claro, fica mais interessante acompanhar os vídeos também depois de ler cada um dos contos, né? Você ter a sua própria opinião, comparar com a minha e por aí vai. Enfim, semana que vem, na terça-feira, a gente continua com a segunda história aqui desse livrinho. Que será? Deixa eu ver aqui, eu não lembro, porque eu não li ainda. O Terrível Dia do Juízo Final. Pelo título, também parece algo promissor. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras desenhos que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia. E tchau!